Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, o Mistério de Belicena Vilca, a partir da página 529. Enfim, Neff, em relação à informação, era fácil comprovar que Tarsten estava certo e que não admitia uma explicação simples da ocultação druídica que se efetuava na Inglaterra. Isso saltará aos olhos se realizar uma comparação esclarecedora. Por exemplo, ler artigo druida do Dicionário Enciclopédico de Montaner e Simon, o qual está editado em Barcelona nos finais do século XIX. E não te restarão dúvidas de que a publicação inglesa está afetada por um estranho raquitismo, ainda que no ensaio espanhol se adverte o mesmo propósito de deixar bem estimados aos druidas. Ato seguido, tio Curte pôs em minhas mãos o tomo 7 do Dicionário Enciclopédico, obra em 25 tomos, que indubitavelmente tinha menor envergadura que a Enciclopédia Britânica. Busquei o artigo aludido e li. Druida, sacerdote dos antigos galos e britânicos. Druida. Muito se discute sobre a etimologia da palavra druida. Os etimólogos têm recorrido até aos dicionários hebreus para ver se neles encontram algo que lhes dê alguma ideia sobre ela. O nome de druida é um apelativo como a maior parte dos substantivos radicais de todas as línguas. Em língua gala, draoi ou druidas significa adivinho, áuguro, mago e druidearch, adivinhação e magia. Se tem dito também que esta palavra se deriva da voz grega, que significa asneira, porque habitavam e ensinavam suas doutrinas nos bosques, e porque, como disse Plínio, o velho não se fazia seus sacrifícios senão ao pé de uma asneira, mas esta etimologia, ainda que tenha em seu favor a razão da antiguidade, posto que seja do tempo de Plínio, nem por isso deixa de parecer puramente caprichosa, pois não é muito natural que os druidas fossem tomar seu nome de uma voz estrangeira. Outros sustentam que a palavra druida se deriva do britânico dru ou dreu, que também significa asneira, e que desta se deriva do grego, das muitas etimologias orientais que se têm apresentado, parece a mais aceitável a forma sânscrita, druid, que significa pobre indigente, porque os druidas, como sacerdotes de todas as nações, deviam fazer voto de pobreza. Os argumentos em favor da origem oriental dos druidas são dignos de serem atendidos, já que não por outras razões, porque tem sido aceito por muitos escritores da antiguidade. Diógenes Laércio e Aristóteles colocam os druidas e os caldeus ao lado dos magos persas e dos índios, opinião que com eles compartilham um grande número de escritores. A divindade dos Brahmanes tem uma grande semelhança com a divindade druídica. A importância que os druidas concediam aos bueyes é outra coincidência singular. Os mistérios druídicos têm grande semelhança com os mistérios da Índia. Na vara mágica dos druidas se vê o bastão sagrado dos Brahmanes. Uns e outros tinham os mesmos objetos consagrados, usavam tiaras de tela e o círculo simbólico de Brahma, como a meia-lua, símbolo de Shiva, eram ornamentos druídicos. Grandes eram também as analogias entre as ideias que tinham os druidas de um ser supremo e a que se encontra nas obras sagradas da Índia. Assim,
Não parece muito afortunado supor grandes relações entre druidas e sacerdotes indianos e persas. Houve druidas não somente na Bretanha, habitada por povos galos, mas também na Gália Cisalpina e no vale meridional do Danúbio, habitado também por povos galos, mas não houve nenhum na Germânia, e é sem fundamento quem pretende dizer que os germanos são os irmãos dos galos e os denominam com o apelativo imaginário de celtas. O mais claro e terminante, os sacerdotes dos germanos não levavam o nome de druidas. Segundo César, em sua obra de Belo Gálico, cujo livro 6 se ocupa dos usos e costumes dos galos e germanos, a ciência druídica foi inventada na Bretanha e dali passou à Gália. Ainda que seja evidente que as Gálias estiveram habitadas antes que a Bretanha e Irlanda, em rigor, possível que a organização hierárquica do corpo dos druidas e o sistema de sua doutrina foram inventados na Bretanha. Contudo, é mais crível que houvesse várias escolas de druidas no continente e nas ilhas, e que uma ou algumas da Bretanha gozaram de maior celebridade por ser mais completa a instrução que nela ou nela se dava. Em efeito, César não disse que todos os que queriam entrar na classe de druidas estavam obrigados a ir estudar na Bretanha, mas que iam ali os que desejavam receber uma instrução mais completa. Uma nova prova de que a Bretanha não era o centro principal da organização dos druidas é que suas assembleias gerais a celebravam num bosque consagrado, no país dos Carnutos, que era considerado como o centro da Gália. Tem-se acreditado que este bosque estava nos arredores de Dreux e que esta cidade tomava seu nome dos druidas. Mas isto não passa de ser uma suposição, posto que o nome de Dreux significa um forte perto em um rio. Na obra já citada de Belo Gálico, diz César que todos os homens que pertenciam às classes elevadas na Gália figuravam entre os nobres ou entre os druidas. Estes eram os encarregados da direção do povo, assim como também os principais intérpretes e guardiões da lei. Tinham os druidas o poder para impor os mais severos castigos àqueles que se negavam a submeter-se às suas decisões. Dentre as penas que podiam impor, a mais temida era a expulsão da sociedade. Os druidas não formavam uma casta hereditária, estavam no campo e do pagamento de tributos. E por estas exceções e privilégios, todos os jovens da Gália aspiravam a ser admitidos na ordem. As provas a que um noviço devia sujeitar-se duravam às vezes 20 anos. Toda a instrução ou ciência druídica se comunicava oralmente, mas para certas proporções tinham uma linguagem escrita, na qual usavam os caracteres gregos. O presidente da ordem, cujo cargo era eletivo e vitalício, exercia sobre todos os indivíduos que a formavam uma autoridade suprema. Ensinavam os druidas que a alma era imortal. A astrologia, geografia, teologia e ciências físicas eram seus estudos favoritos. Os galos não faziam sacrifícios, senão em casos muito raros, e neles se sacrificava a grandes criminosos. Tudo o que se sabe sobre as doutrinas religiosas ensinadas
pelos druidas se reduz a alguns fragmentos que se encontra em várias obras de escritores da antiguidade, e particularmente em César, Diodoro da Cilícia, Valério Máximo, Lucano, Cícero e etc. Destes fragmentos, resulta que acreditavam, como já foi dito, na imortalidade da alma e de sua existência em outro mundo, não sendo a morte mais que o ponto ou o momento de separação de duas existências. Desta crença, é natural que se deriva o prêmio e castigo em outra vida, crença que explica naturalmente os valores indomável dos galos e seu desprestígio à morte. Ensinavam a posição e o movimento dos astros e a magnitude do céu e da terra, ou seja, que se dedicavam ao estudo da astronomia e, sem dúvida alguma, ao da astrologia. Cícero diz que se consagravam também ao estudo dos segredos da natureza e ao da fisiologia. Disto nasceu sua pretensão de possuir a ciência da adivinhação e da magia. Seu estudo mais importante foi o estudo teológico, mas sobre ele não se possui dados certos, sendo muito pouco conhecido seu sistema teológico, porque os escritores gregos e latinos, ao falar do nome e funções e atributos da divindade druídica, os referiam à sua própria teogonia. Assim, somente se podem fazer conjecturas, às quais o estudo etimológico pode dar algumas probabilidades. César diz que sua divindade principal era Mercúrio, que presidia as artes, as viagens e o comércio. Seguiam depois, por ordem de importância, Apolo, Marte, Júpiter e Minerva. Lucano e outros escritores colocam à cabeça dos deuses a Teutates e depois dele a Esos, Belenos, Taranos e a Hércules Ogmios. Acrescenta César que os druidas pretendiam descer de Dis, nome que trazia como significado Plutão, e que a esta origem se devia que contasse por noites e não por dias. Esta opinião é evidentemente errônea, e o erro nasceu de que Dis, ou dia, era entre os galos um dos nomes do Ser Supremo, ao qual chamavam também Esar, ou Eterno, e Abais, ou Aibol, o Infinito. Belenos, ou Beal, ou Beás, era um dos nomes do Sol, a qual chamaram também Ablis, ou Ateitim, o caloroso, e Granius, ou Griano, o luminoso. Teutates, ou Tuíteas, era o deus do fogo, da morte e da destruição. Ao tratar das crenças religiosas da Gália, é preciso citar a opinião do escritor Tirrei. Segundo ele, as crenças religiosas dos galos se referiam a dois corpos de símbolos e de superstições, as duas religiões completamente distintas, uma muito antiga, fundada sobre um politeísmo derivado da adoração dos fenômenos naturais, e a outra, o druidismo, introduzido ultimamente pelos imigrantes da raça sírica, fundada sobre um panteísmo material, metafísico e misterioso. As principais divindades dos povos celtas eram as já citadas e Ogmo Ognus, deus da ciência e da eloquência, representado sobre a figura de um velho armado de massa e arco, seguido de cativos sujeitos pelas orelhas com correntes de ouro e âmbar que saía da boca do deus. Além das divindades principais, tinham os druidas outras divindades similares a Marte, como Camul, Camulus, Segomon,
Belatúrcados e Catuix, ou Apolo, como Mogoonus e Granus, e também outras divindades que eram a deificação dos fenômenos naturais, como Taran, Taramis e Trono, Querque Circius, vento impetuoso do Nordeste, ou deificação de montanhas, bosques, cidades como Penim, deus dos Alpes, Voseg, Voseguin, deus dos Vogos, Ardaena, Arduína, assimiladas a Diana, deusa do bosque dos Ardenes, Demansos, Vesotins, Luxovia, Nenerius, Bornonia, Damona, divindades locais de Nimes, de Bezacon, de Luxiu, de Neres, de Berbon, Lance. Epona era a deusa protetora dos cavalariços e dos domadores de cavalos. Os druidas eram muito venerados pelo povo. Levavam uma vida austera e distante do consórcio com os demais homens. Vestiam de um modo singular. Comumente usavam uma túnica que lhes chegava até abaixo dos joelhos. Dotados do poder supremo, impunham penas, declaração de guerra e faziam a paz. Podiam depor aos magistrados e ainda ao rei, quando suas ações fossem contrárias às leis do Estado. Tinham o privilégio de nomear os magistrados que anualmente governavam as cidades, e não se elegia a rei sem sua aprovação. César diz que unicamente os nobres podiam entrar na ordem druídica, enquanto que Porfírio sustenta que bastava gozar do direito de cidadania. É, entretanto, difícil crer que um corpo tão poderoso como o druídico admitisse em seu seio indivíduos que não pertencessem a uma casta determinada. Formava os druidas a primeira ordem da nação. Eram juízes na maior parte das questões públicas e privadas. Conheciam de todos os delitos, do assassinato, das questões hereditárias, das questões sobre a propriedade, e seus sentenciados a esta pena estavam considerados como infames e ímpios. Viam-se abandonados de todos, até de seus parentes. Todo mundo fugia deles, a fim de não ver-se manchados com seu contato, e perdiam todos seus direitos civis e a proteção das leis dos tribunais. A veneração que se dava aos druidas era tão grande que, caso se apresentava entre dois exércitos combatentes, cessava o combate imediatamente, e os combatentes se submetiam ao seu arbítrio. Como dito antes, segundo a opinião dos escritores da antiguidade, a doutrina druídica não era escrita, transmitia-se oralmente, e os noviços eram obrigados a estudar durante 20 anos para possuir a ciência. Parece, todavia, que isto é errôneo, e que o erro provém do cuidado com que os druidas ocultavam sua ciência aos profanos. Com a idade se debilita a memória inevitavelmente, e se nada houvesse escrito, teria de resultar forçosamente que os chefes, ou seja, os mais velhos, se encontrariam inferiores aos mais jovens nos detalhes de sua doutrina. Os druidas tinham uma escrita sagrada que, segundo a tradição, se chamou Oghihan. É provável que tivesse livros escritos com aqueles caracteres, que talvez fossem, como se indicou acima, caracteres gregos, mas isso não quer dizer, como creem alguns, que escrevessem em grego. Desgraçadamente, não chegou nada à época presente, nenhum daqueles livros. Os que escaparam aos editos dos imperadores romanos na Gália e Bretanha foram destruídos pelos primeiros propagandistas cristãos,
por São Patrício, na Irlanda, e São Colombo, na Escócia. O corpo dos druidas se dividia em várias classes: os druidas propriamente ditos, os adivinhos, os sacerdotes, os cenótios, os siloduros e os bardos. Em relação a estes últimos, opinam alguns autores que não devem figurar entre os druidas, e outros afirmam que os bardos foram uma corporação de ministros dedicados ao culto religioso, que precedeu a ordem ou corporação dos druidas. Os bardos, o mesmo que os escaldos dos germanos, não eram senão poetas agregados aos chefes e que estavam encarregados de cantar os grandes feitos dos heróis, de improvisar louvores e elogios, orações fúnebres e cantos de guerra. Celebravam também os mistérios de sua religião, como fizeram os escaldos. Esta pergunta que não é possível contestar, porque entre os cantos dos bardos que se tem conversado, não há nenhum que contenha nada relativo aos dogmas, nem às cerimônias de religião alguma. A adivinhação era o atributo comum dos druidas, todos eram adivinhos, e não há razão para dividi-los em classes sob este aspecto, a não ser por exercício das diferentes funções que desempenhavam. Os cenótios, palavra derivada de saint, êxtase, eram os estáticos ou contempladores. Os filoduros eram os instrutores, e tomavam seu nome da palavra realad, que significa ensinamento, e, por último, os saronidos não deviam formar uma classe especial, senão que deviam chamar-se assim aos chefes, pois o nome sarônido se deriva de sar-navid ou sar-nid, que significa muito venerável. É, pois, de se acreditar que sarônido fora um título e não uma classe nova na ordem druídica. Houve também druidesas, ora fossem as mulheres ou filhas dos druidas, ora simplesmente agregadas à corporação, pois não é possível admitir que os druidas permitissem o exercício da magia, adivinhação e sacerdócio a mulheres que não pertencessem ao corpo druídico e estivessem submissas à sua disciplina. E é indubitável que as houve, pois a história fala de vestais galas da ilha de Sem, adivinhas e magas, as que predisseram a Aurélio e a Diocleciano, que seriam imperadores, e a Alexandre Severo, seu funesto destino, eram druidesas. Uma inscrição achada em Metz dá o nome druidesa à sacerdotisa Avete, druis antistisa. Segundo Thierry, o druidismo estava já em decadência antes da época de César. Havia algum tempo, os nobres por uma parte e o povo por outra, ciumentos do grande poder dos druidas, conseguiram ir reduzindo paulatinamente sua influência política. Reinald, um dos escritores que melhor tem estudado o druidismo, sustenta que os antigos druidas foram os que ensinaram com grande clareza a doutrina da imortalidade da alma e que tinham uma concepção tão perfeita da verdadeira natureza de Deus, como os próprios judeus. Se depois transgrediram com o culto às outras divindades, foi com o objetivo de conciliar o druidismo com as ideias processadas pelas classes incultas mais dispostas a crerem em semideuses e divindades que a conceber um Deus único. Segundo o próprio Reinald, declinou e desapareceu por fim o druidismo, porque lhe faltava um elemento vital necessário em toda religião,
o amor e a caridade. O cristianismo deu esse elemento e desapareceu o druidismo, mas desapareceu depois de ter cumprido uma missão importante, a conservação de uma parte da Europa da ideia da unidade de Deus. Se essa teoria, apoiada em dados muito incompletos ou em raciocínios mais ou menos acertados, para provar entre os galos de certas ideias sobre a verdadeira natureza de Deus e sua relação com o homem, que degeneraram depois em grosseiras superstições, é ou não certa. Questão é que não deve ser discutida aqui.